todos. Como anunciado, nós estamos aqui hoje, eu, a doutora Lúcia e o doutor Pablo, para prestar alguns esclarecimentos para os nossos representados lojistas do comércio de Porto Alegre. É um momento muito complexo, que a gente nunca viveu, eu nunca vivi, acredito que grande parte das pessoas nunca viveram. É um clima, muito tem se falado, um clima de guerra, é um clima que a gente não tem todas as respostas, a gente tem algumas respostas e a gente está aqui para prestar o atendimento que o Cindy Lojas deve aos seus associados, na busca de esclarecimentos e uma forma de que todos possam manter a calma e manter, na medida do possível, conjugar as duas questões, manter a atividade produtiva com a salubridade de todos os trabalhadores e dos gestores, donos de empresas, enfim, de todos os envolvidos. Durante a nossa transmissão vai ser permitida a apresentação de questionamentos por parte dos lojistas. Então a gente tem algumas perguntas aqui que já foram apresentadas, pré-definidas, que vão ser esclarecidas, e outras que porventura surjam no decorrer da apresentação, elas podem ser apresentadas por quem está assistindo. Bom, como eu disse, é uma situação completamente sui generis, uma situação... Eu vou tentar falar, também, a gente vai tentar falar numa linguagem bem coloquial aqui, bem simples, vai fugir do juridiquês, a gente já está aqui mais informal, sim, exatamente porque o objetivo é menos falar em juridiquês e muito mais em prestar os devidos esclarecimentos. Bom, eu e a doutora Lúcia estamos aqui para tratar dúvidas trabalhistas e o doutor Pablo está aqui para tratar questões do âmbito civil e comercial. No que se refere ao direito do trabalho, a gente tem uma particularidade que é a possibilidade da gente estabelecer regras específicas um pouco diferentes daquelas previstas na legislação. Isso é uma das grandes qualidades que o direito do trabalho tem, é que ele permite, via sindicato, adaptar o regulamento normativo legal à necessidade específica do momento. E foi exatamente isso que a gente fez. É claro que o momento ele é muito mutável, muito variável. A realidade de segunda-feira era uma, de terça é outra e de hoje é outra completamente diferente. Então essa convenção, a gente fez uma convenção coletiva, na verdade um termo aditivo à convenção coletiva, estabelecendo umas condições de trabalho um pouco diferenciadas em função da pandemia do coronavírus. Essa convenção coletiva, ela foi depositada, não sei me ajuda, quando é que ela foi protocolada? Ela foi protocolada na data de ontem. Na data de ontem, então ela considerou a realidade de anteontem e de ontem, né? Mas hoje de manhã a gente foi surpreendido, de certa forma, com um decreto da Prefeitura Municipal, que foi bastante agressivo, vamos dizer assim, ou bastante contundente, suspendendo as atividades em shopping center. Então, a gente já previa essa possibilidade, mas hoje ela foi concreta. Então, como eu disse, talvez a gente vai avaliando caso a caso, e se for o caso, a gente vai fazendo alterações. Mas hoje, em resumo, o que a convenção coletiva estabelece? Esse aditivo à convenção coletiva. É consenso que a gente precisa manter um distanciamento social. O que significa isso? A gente precisa estar mais afastado. Por isso a gente está fazendo essa live aqui hoje, não presencial, distante. Então, é preciso fazer isso. No direito do trabalho, o primeiro passo, e que grande parte dos empregadores tem adotado, é o teletrabalho. Teletrabalho, mas para o nosso ramo específico do comércio, é difícil. Seja no nosso ramo do comércio ou no ramo fabril, são as duas atividades que têm dificuldade para, pelo menos na grande maioria da prestação de serviços, ela ser feita via teletrabalho. Escritórios de advocacia como os nossos, por exemplo, já estão adotando, no nosso caso, 90% dos advogados já estão trabalhando em teletrabalho. Mas no comércio, infelizmente, isso não é possível. Então surgem outras alternativas, né? Quais são as duas alternativas para afastar os trabalhadores sem prejuízo direto, seja do trabalhador ou seja do empregador? Uma alternativa é o banco de horas. O que significa o banco de horas? É um sistema de compensação horária. Então o trabalhador, por exemplo, ele deixa de trabalhar agora e daqui a um tempo ele vai compensar
esse trabalho que ele deixou de trabalhar agora como trabalho extraordinário. Vamos dar exemplo concreto. Se um trabalhador ele ficar afastado por 2 semanas, considerando que a semana, o limite horário é 44 horas, a empresa terá em haver 88 horas. Então, de quando for implementado esse banco de horas, pelo prazo de até 1 ano, a empresa vai poder exigir trabalho extraordinário desse trabalhador a compensar esse período que ele, em tese, ficou de folga. Então, essa é a primeira alternativa que a convenção estabelece. E qual é a diferença? A gente tinha 2 convenções, para quem aderia e para quem não aderia, mas eu vou tentar simplificar as coisas. A gente tinha o prazo anterior na convenção, que era de 180 dias, para compensar. Esse novo modelo estabelece a possibilidade de compensação por até 1 ano. Então a gente ampliou o prazo de compensação em função da provável necessidade, que vai reduzir a atividade econômica, seja na loja de rua ou, no caso específico, de shopping, que vai ter que parar. Então, reduzindo a atividade econômica, esses empregados vão poder ser afastados e vão compensar futuramente com o trabalho. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é a concessão de férias, que podem ser ou individuais ou coletivas. Qual é o problema das férias na lei geral? É que, normalmente, as férias exigem um aviso prévio. Eu preciso, quando eu vou dar férias ao meu empregado, primeira coisa, cabe ao empregador definir o período de férias. Então, é o empregador que define. Normalmente, a gente sabe na prática, isso é conversado, negociado, às vezes tem a mulher que quer conjugar com os filhos, verão, enfim, tem uma série de variáveis que fazem com que isso seja negociado. Mas na lei, isso é prerrogativa do empregador. O empregador é que pode definir a época própria da concessão das férias. A lei estabelece apenas que eu tenho que dar um prazo, um aviso prévio de 30 dias ao meu empregado, para ele se organizar para gozar esse período de férias. O que faz essa convenção? Diante da situação de pandemia, ela retira esse aviso prévio. Então eu posso, a partir da adesão a esse aditivo, conceder férias sem a necessidade de aviso. Então eu posso amanhã conceder férias e o empregado no dia subsequente já pode ingressar em férias. Uma vantagem aos empresários, e aí vamos dizer, mas e o trabalhador tem vantagem nisso? Claro que tem. Claro que tem. Seja no banco de horas, como nas férias, o trabalhador tem vantagem. Porque qual é a outra alternativa, que eu não gosto nem de falar aqui, mas qual é a outra alternativa? A gente vai ver uma terceira alternativa aqui, que é a suspensão do contrato. Mas a outra alternativa seria a suspensão. A demissão. Não por acaso, o nome, né, desse programa é um programa de manutenção de empregos em pequenas e médias empresas, que são exatamente aquelas que provavelmente vão sofrer as maiores consequências. A gente tem visto, eu inclusive tenho incentivado nas minhas redes sociais, a campanha de que todo mundo compre nos pequenos mercados, nas pequenas lojas, que não abandone as pequenas empresas, porque o capital de giro dessas pequenas empresas a gente sabe que é muito escasso, muito baixo. Então essas vão ser as que mais vão sofrer com isso. Essas eram as 2 principais alternativas até ontem. Só que hoje veio essa determinação do decreto fechando as lojas de shopping center. Então eu recebi muita ligação. Hoje eu vi, olha, Eduardo, essas 2 alternativas para mim não vai dar. Porque eu não tenho verba, eu não vou ter venda, eu não vou ter dinheiro, eu não tenho fluxo de caixa, eu não terei como pagar o salário do meu empregado até o final do mês, e muito menos antecipar um terço de férias, enfim. Eu não tenho como adotar essas 2 alternativas. Bom, aí, já se antecipando a essa possibilidade, o Sindlojas ele previu uma outra possibilidade, que é da suspensão dos contratos de trabalho. Essa é que está gerando mais dúvida, a gente tem recebido muitos questionamentos, e eu queria me deter mais sobre ela. Primeiro, isso é importante, tá? Essa suspensão, ela tem uma norma, que é a resolução 591, de 11 de fevereiro de 2009, editada pelo CODEFAT. Por que eu estou fazendo referência a essa data? É porque ela é muito antiga, ela é de 2009, ou seja, não é uma norma editada para esse caso concreto de pandemia. E aí é que eu já faço uma crítica, né? Infelizmente, a gente não vê do governo federal, talvez por soberba ou descaso, na
minha avaliação, é um erro grosseiro. A gente não vê nenhuma medida concreta a dar segurança jurídica aos empresários. Então, eu preciso usar uma norma de 2009 para uma situação atual, e aí o que acontece? Eu preciso dar uma adaptada nessa norma, porque ela não é feita exatamente para a situação atual, né? De novo, o governo federal ele abusa do uso de medida provisória. Então, medida provisória para qualquer coisa. Aí, quando surge uma necessária urgência para a edição de uma medida provisória, fica numa completa letargia. Enfim, desculpe o desabafo, mas é uma posição pessoal, porque eu acho que, de fato, no âmbito trabalhista, a gente pode falar, teve algumas compensações do âmbito fiscal, mas no âmbito trabalhista, os empregadores estão absolutamente desamparados, salvo por atitudes tomadas por algumas grandes empresas, ou, nesse caso específico, pelos Sindlojas. Então, o Sindlojas usou essa normativa, e, em resumo, eu vou tentar resumir o que ela diz. Ela diz o seguinte: qual é o objetivo dela? Em situações de força maior, o que é situação de força maior? É toda aquela situação em que o empregador ou o empregado não concorram para ela, ou seja, o empresário ele não tem nenhuma culpa do que está acontecendo. É algo alheio à vontade dele. Então, por isso, configurada a força maior. É algo maior do que ele não concorreu para tanto. Então, nós entendemos que se aplica exatamente, em que pese a norma não tenha sido feita para essa situação, ela se aplica exatamente a isso. O Sindlojas já usou essa norma há um tempo atrás, na época do incêndio do Shopping Total. Então, a gente usou o mesmo instrumento normativo. E, em resumo, o que ele diz? Olha, suspende o contrato de trabalho. Então, vamos supor, eu tenho 3 empregados. Eu vou suspender o contrato de trabalho desses empregados. O que significa suspensão ao contrato de trabalho? A suspensão ao contrato de trabalho ela gera duas consequências. Uma, o empregado deixa de trabalhar. 2, deixa de receber salário. Ponto. Isso, em resumo, é isso. Então, não vai ser um trabalho remoto, ele não vai trabalhar. Ele vai deixar de trabalhar, ele vai estar em casa. Alternativamente, ele vai deixar de receber salário. Isso dá fôlego para o empresário, né? O empresário vai deixar de arcar com o custo da folha de pagamentos, mas, de outra parte, e o empregado? O empregado, em tese, não vai receber salário. Qual é a alternativa? Na época, se editou essa normativa para dar uma salvaguarda para as empresas e alguém tem que pagar essa conta. E quem arcaria com esse custo é o governo federal através do CODEFAT, que é o fundo, juntamente dos valores do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT. Então, a verba que está lá, espero que esteja lá no CODEFAT, deve ser utilizada para esse tipo de situação. E aí tem uma terceira ponta, porque o que o governo ganha com isso? O governo ele ajuda a manutenção dos empregos, os empresários ganham fôlego financeiro, o empregado recebe uma bolsa qualificação, que é equivalente ao valor do seguro-desemprego, e ao mesmo tempo, e é uma condição para que ele receba essa bolsa qualificação, o empregado vai ter que estar num curso de qualificação profissional. Então todo mundo ganha. Claro, o governo vai ter que ter um custo, mas isso é no mundo inteiro. É para isso que serve o Estado, para intervir em certa parte na atividade produtiva, para prestar esse auxílio, e essa seria o princípio, a lógica dessa adoção. A convenção coletiva, e aí surgem algumas dúvidas sobre isso. Uma delas é, o curso. Que curso é esse? Desde ontem, a gente já está em negociação junto ao SENAC, que é vinculado à FEComércio, entidade da qual o Sindlojas é associado, e vai ser disponibilizado um curso, um treinamento para os empregados. Tá? E já está em gestão e provavelmente amanhã já vai estar disponível no site do Sindlojas a forma de aderir a esse treinamento. Provavelmente vai ter um custo. Esse custo, quem é que suporta esse custo? É o empresário. O ônus que o empresário vai ter é isso. Já está começando a chegar algumas dúvidas aqui para a gente responder. Qual a normativa que faz referência? Eu vou repetir aqui. É resolução número
591, de 11 de fevereiro de 2009. É uma resolução emitida pelo CODEFAT, que ela regulamenta a medida provisória 2164 de 2001, que é essa medida provisória que estabelece a forma de suspensão dos contratos de trabalho. Então, voltando, esse treinamento, mas o treinamento não vai gerar possibilidade de contaminação? Não, porque esse treinamento, obviamente, vai ser feito à distância, vai ser um curso online à distância, e aí isso só traz benefícios, porque, primeiro, ele preserva o distanciamento social, segundo, ele permite que tenham-se vagas ilimitadas. Então, eu não vou, que é um problema sempre nos cursos de qualificação, eu não vou ter limite de vagas. Tá? Salvo o melhor juízo, a gente vai ter que ver, talvez, se vai ser possível todo mundo entrar no mesmo sistema, acredito que sim, mas é um curso online, vai lá, a gente vai ter que ter algumas ferramentas de controle para saber se o empregado efetivamente participou do curso, enfim, mas isso vai estar disponível a partir de amanhã, em parceria Senac e Sindilosas. Outra dúvida que tem surgido, bom, a norma fala que a suspensão pode ocorrer de 2 meses a 5 meses. Infelizmente não temos como fugir desses prazos, tá? E aí, um problema. Hoje, falar em prazo é uma situação extremamente difícil e delicada, porque eu não sei o dia de amanhã. A gente não tem nenhum tipo de previsibilidade. Por isso que o ideal seria que se editasse uma norma específica para essa situação em que a gente não tem previsibilidade. Volto, a gente está adotando uma norma por uma situação que não é para isso. A gente tem que fazer alguma adaptação. Nós estamos entendendo que não tem como fazer o treinamento para menos de 2 meses. Então o treinamento vai ser de 2 meses, vai ter vários módulos e possibilidades de treinamento, mas o mínimo é de 2 meses. Bom, Eduardo, mas e se as medidas adotadas tiverem êxito e tudo se resolver, se Deus quiser, no prazo de 1 mês ou 20 dias? Bom, a norma não prevê isso, mas nós entendemos que vai ser possível nós interrompermos o treinamento ou agilizar, enfim. É possível que se faça uma adequação ao cronograma do treinamento e, a partir disso, então, o empregado suspende a suspensão do contrato, ou seja, termina a suspensão do contrato de trabalho, retorna às suas atividades produtivas, o empresário volta a pagar o salário a partir daquela data e, a partir daquela data, não mais haverá o pagamento da Bolsa Qualificação. Essa questão do prazo, então, basicamente estaria resolvida. Uma pergunta, qual é o valor da Bolsa? O valor da Bolsa é o valor equivalente ao valor do seguro-desemprego. Bom, Eduardo, mas e se o empregado recebe mais do que isso? Olha, todos nós enfrentaremos problemas. Há problemas solúveis, problemas insolúveis. Esse talvez seja um problema insolúvel. A gente não vai ter como garantir uma bolsa no mesmo valor de salário. É uma garantia mínima. E a gente tem que pensar que nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional em que todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício. E essa vai ser a cota de sacrifício. Eu recebi um conselho, mas empregados que estão aposentados trabalhando. A mesma coisa. O empregado que está aposentado trabalhando não vai poder receber esse benefício de Bolsa Qualificação, porque há uma norma estatal que proíbe a percepção de 2 benefícios. Então ele não vai receber. Mas eu não estou falando em alguém que não tem subsistência, ele já recebe uma aposentadoria. Então, algum prejuízo há de causar. É claro que é possível que o empresário, e a norma autoriza isso, conceda um acréscimo àquela bolsa. Eu posso pagar e a norma autoriza que esse valor não tenha natureza salarial, o que é, de certa forma, um benefício às empresas. Mas, pelo que eu tenho ouvido, vai ser muito pouco provável que na situação atual, e de novo, esse é um programa destinado às pequenas empresas. Então, empresas que não têm fluxo de caixa, que vão fazer a sua cota de sacrifício, provavelmente não vão ter lucro,
porque não vai ter venda, né? O empregado ainda vai ter uma bolsa de qualificação. E talvez vai surgir uma pergunta, e o empresário? Infelizmente, a gente não vai ter essa resposta. Não tem. Um questionamento insolúvel. É obrigatório oferecer ajuda compensatória no período de suspensão? Não. Como eu disse, é uma possibilidade. Tá? E outra pergunta que vai surgir. É garantia que o governo vai conceder esse seguro-desemprego? Olha, eu estou trabalhando e estou fazendo a minha parte. Há uma norma, que não é para o caso concreto, mas ela prevê, e eu entendo que se amolda exatamente a situação, e ela estabelece alguns requisitos. Quais são os requisitos? Formalização de uma convenção coletiva, como diz aquela música, ok. Formalização de curso de qualificação, ok. Suspensão do contrato de trabalho, ok. Então agora cabe ao governo, a própria convenção coletiva ela repete os requisitos, o empresário precisa comunicar a suspensão do contrato de trabalho a partir de apresentando uma documentação lá no órgão local do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Superintendência Regional do Trabalho, que fica ali na Avenida Mauá. Então ele apresenta esses documentos e o empregado, da mesma forma, apresenta alguns documentos munido da sua CTPS e faz o requerimento. Está todo mundo combinado, vai faltar só o nosso querido ministro Paulo Guedes cumprir com a norma do CODEFAT e pagar o seguro-desemprego. Vai acontecer isso? Eu espero que ocorra. É o que diz a norma. Inclusive, ontem houve algumas declarações do ministro Paulo Guedes, ele está em live também hoje, agora, não consegui porque eu estava respondendo alguns lojistas, não consegui ouvir, mas um colega ouviu e ele não falou nada sobre isso, mas parece que o Ministério da Economia está estudando uma forma de conceder essa bolsa qualificação. Depois vão me cobrar, mas tu disse que não. Eu disse que a lei autoriza, né? E é bem possível que o governo tenha que fazer. Agora, e se faltar dinheiro para pagar? Bom, eu não exerço uma atividade pública e não posso dar essa garantia. O que a gente pode estar convicto e responder com tranquilidade é que a nossa parte, tanto do Sindlojas e também aqui eu queria destacar a parceria do SINEC, Sindicato dos Empregados do Comércio, que foi parceiro na condução dessa negociação coletiva e conseguimos juntos formalizar esse texto que, como eu disse, voltando ao início, ele tem o objetivo primordial de preservar os empregos. Bom, como fazer a suspensão dos contratos de trabalho? É aquilo que eu disse, então suspende, mas é preciso que se faça um ato formal de suspensão e que comunique esse ato formal na superintendência. Aqui, esse programa é só para as empresas do Simples. É uma pergunta. E as presumidas? Doutor Lúcia pode esclarecer quem é que está elegível ou não elegível. Aí tem uma dúvida aqui. Podemos suspender o contrato de trabalho da gestante? Sim. Não há nenhum problema. O fato dela ser gestante ou não há nenhuma particularidade. Como fica férias para funcionários que tiraram férias há pouco e não tem período aquisitivo? Bom, esse é um problema. A lei, eu não tenho férias a gozar. Eu posso antecipar férias? A lei não diz nada sobre isso, como eu disse, não foi ditada nenhuma norma específica sobre isso. Eu entendo que é possível a antecipação de férias. A dúvida vai surgir, bom, mas e pode compensar numa eventual rescisão depois? Isso vai dar margem para discussão. Eu prefiro esgotar todos os outros meios, banco de horas, férias devidas e eventual suspensão, do que adotar essa medida de suspensão, de antecipação de férias. Eu acho que essa medida seria a última da fila. Tem prazo mínimo de contrato de trabalho para entrar na suspensão? Não tem. Qualquer um pode entrar. Como operacionalizar a suspensão do contrato? Como eu disse, aí basta a leitura da convenção coletiva, que ela estabelece a forma, quais os documentos devem ser apresentados na Superintendência Regional do Trabalho para que esses
contratos sejam suspensos. Funcionário que vende seguro-desemprego tem direito, porque o fato só permite benefício para quem não usou o seguro nos últimos meses. Essa vai ser o CODEFAT ele não faz essa exceção. Eu acho que não, objetivamente, acho que não. Seria o caso de não concessão para uma nova demissão, mas não é. Aqui é uma bolsa qualificação que se vale por equivalência do valor do seguro-desemprego, mas a grosso modo não é seguro-desemprego. Então eu entendo que não. Mas de novo, aqui eu estou respondendo por atos que não serão meus e serão atos do governo. Não sei como o governo vai se portar em relação a isso. Aí aqui tem uma dúvida que eu vou deixar para o Dr. Pablo, que é: lojistas de shopping já estão questionando o que acontece com o comércio de rua e similar. Se permanecem abertos, expõem a população aos mesmos riscos e concorrem injustamente com quem tem que fechar obrigatoriamente. Vamos fazer... Eu estou aqui com as perguntas dos lojistas na live do Instagram. E eu acho que vamos encerrar, então, as dúvidas trabalhistas, depois passamos para... Então, talvez... Perfeito. Isso, então... Vamos inverter a ordem. Então, você fala aqui e aí depois a gente passa para o Dr. Paulo. Bem, as empresas que estão elegíveis no programa, né? Esse programa ele é destinado para as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte e as MEIs, tá? E quem participa do Simples Nacional. Essas são as regras que estão no termo aditivo à convenção coletiva, que foi convenção coletiva geral da categoria aqui dos lojistas de Porto Alegre. Essas empresas que estão nesse rol, né, de empresas, elas podem solicitar a adesão a esse termo aditivo, tá? Para que ela possa fazer a adesão, ela vai ter que fazer uma declaração que já está disponível lá no site, assumindo, né, declarando, né, que ela integra, que ela participa, né, dessas categorias, e essas empresas também vão pagar uma taxa para que seja expedida essa certidão de adesão ao programa. Tá? Essa taxa, ela é de até 5 empregados, as empresas vão pagar uma taxa de R$300, as empresas acima de 5 funcionários vão pagar uma taxa de R$600. As empresas que não se enquadram nas regras previstas na cláusula terceira, tá? Essas empresas também podem se valer dessas regras do programa Proemprego, só que elas têm um caminho um pouquinho diferente. Elas vão solicitar a formalização do acordo coletivo de trabalho. Porque o que acontece? No âmbito do setor dos lojistas aqui em Porto Alegre, a gente tem duas regras. Tem as empresas que estão se valendo apenas da convenção coletiva geral da categoria e tem as empresas que formalizaram um acordo coletivo de trabalho. Essas empresas que têm um acordo coletivo de trabalho vigente, elas vão solicitar um termo aditivo a esse acordo. Nesse termo aditivo, no termo aditivo a esse acordo, vão estar todas essas regras que está prevista nesse programa Proemprego. Para que essas empresas elas possam solicitar, para que seja deferido para elas também esse termo aditivo e possam participar desse programa, elas vão ter que estar em dia com as contribuições assistenciais, tanto no Cindy Lojas, como lá dos seus funcionários. E lá no SINDEC, elas vão ter que verificar lá e pagar uma taxa lá, uma taxa do SINDEC fixa, para que ele homologue esse acordo. Então, as empresas que não estão participando, não estão enquadradas, né, nessas 4 categorias, também vão poder se valer desse programa. Só que apenas o caminho será um pouquinho diferente. Elas vão requerer a formalização de um acordo coletivo de trabalho específico para aquela empresa, onde vão estar todas essas regras. Por exemplo, quem hoje tem o acordo coletivo assinado, né, já com o SINDEC, ela tem o banco de horas de 180 dias. Esse banco de horas, durante a pandemia, passará para 1 ano. As empresas que só aplicam a convenção coletiva de trabalho, elas hoje não têm a cobertura para um banco de horas, mas se elas fizerem adesão ao programa, elas passarão a ter um banco de horas de 1 ano. Então, essas são as regras básicas, todas as informações estão no site do Cindy Lojas, as empresas podem entrar lá, preencher o formulário que está ali disponível e fazer essa solicitação para a participação desse programa. Só mais uma questão, assim, que, como eu disse, né, os nossos esclarecimentos aqui todos em função da convenção coletiva para a preservação dos empregos.
mas a gente, infelizmente, já tem recebido alguns questionamentos sobre empresas que não têm condições de se manter em funcionamento e vão ter que fechar suas portas e, por via de consequência, tristemente demitir empregados. A situação é tão grave que ela sequer tem valores, dispõe de valores para proceder ao pagamento das verbas rescisórias. E aí surge o questionamento, é possível parcelar esses valores? A lei, infelizmente, não autoriza esse parcelamento. A gente já está em discussão também com o SINDEC. Claro que essa é uma discussão muito mais complexa, muito mais difícil, mas ela tem que, infelizmente, a gente tem que travar, e eu fiz questão de trazer ela aqui porque eu não posso fugir da realidade. A gente tem um centro bipartite hoje que procura, na medida do possível, resolver alguns tipos de conflito e também isso está em discussão junto com o SINDEC, junto com o centro bipartite, e a gente, como eu disse, são muitas novidades e no curso dos próximos dias, toda e qualquer dúvida de lojista pode ser esclarecida ou via telefone, né? A gente tem um plantão de esclarecimentos que está disponível aos lojistas, mas também o nosso site é um canal de comunicação com os nossos associados. Vamos lá então, vou servir de mediador aqui. Primeira pergunta, quem é que pagaria esse auxílio para o funcionário? De novo, Bolsa Qualificação, né? Então, é uma negociação feita entre o sindicato de empregados e o sindicato patronal, na qual estão representados o empregado e o lojista e a empresa. Esse contrato fica suspenso e essa Bolsa Qualificação, ela teoricamente, né, de acordo com a resolução 591 do CODEFAT, ela é paga pelo CODEFAT, pelo Fundo de Valores que está disponível e é gerido pelo CODEFAT. Aí em última análise, quem vai pagar é o governo. É o governo que vai pagar em valor equivalente ao seguro-desemprego. Por isso o meu receio, a dificuldade aqui de assegurar taxativamente, categoricamente, que vai ocorrer esse pagamento do seguro-desemprego. Em tese, é o que está previsto em lei, e o Sindlojas cumpriu todos os requisitos para tanto. Agora falta nessa negociação que o governo cumpra a parte dele. Mas eu acredito que vai ser pago pelo governo. Tá bem, uma coisa certa, só para deixar bem claro. O empregador não precisa pagar. Suspenso o contrato de trabalho, vai talvez gerar um litígio entre empregado e o governo federal, mas o empregador não. Então tá, já responde a segunda pergunta aqui, que é se o governo paga o empregador, não precisa pagar o funcionário. Então tá respondido também. Só para a gente, não precisa pagar, mas pode pagar. Pode fazer um complemento à Bolsa Qualificação sem natureza salarial, mas não é obrigatório. Outra pergunta aqui. Existe data limite para inscrição no programa ProEmprego? Tem a previsão no termo aditivo, 30 dias, contados da data do protocolo. Outra pergunta. No caso da empresa de lucro real, como ficará sem o programa ProEmprego? Deixa eu ver se eu entendi direito aqui. No caso de empresa de lucro real, grande empresa, como ficará sem o programa ProEmprego? Aí, no caso, essas empresas elas podem fazer adesão ao acordo coletivo, né? Onde já estão essas cláusulas também. Então, elas também vão ser beneficiadas. Só que a regra para elas poder fazer, solicitar esse acordo só um pouquinho diferente das demais empresas. Pode ser suspenso o contrato de trabalho para aqueles que estão em atestado médico? Não pode. Empregado não pode ter a suspensão da suspensão. Empregado com contrato de trabalho suspenso está já com o contrato de trabalho suspenso. Por via de consequência, se está suspenso, ou está no período de 15 dias no qual o empregador é responsável, ou já está recebendo benefício previdenciário pelo governo. Então, é preciso que finalize o período de suspensão para que ele retorne à condição de contrato ativo para que se promova uma suspensão do contrato de trabalho. Só é possível suspender o contrato de trabalho ativo, o suspenso não.
Existe possibilidade de reduzir a jornada de trabalho nesse período de fechamento de shopping e eventual diminuição de salário? Sim, existe essa possibilidade mediante negociação coletiva. É possível que mas a questão não vai ser bem uma redução, né? Porque se está fechado, eu vou reduzir a zero. Seria possível promover eu estou tentando pensar nessa hipótese agora, porque a menos que ele faça um trabalho interno, aí sim. O camarada vai trabalhar internamente, ou vai trabalhar de certa forma remoto. Mas vai ser preciso só trabalhar 2 horas. É possível reduzir para 2 horas e ele ter uma redução salarial proporcional, desde que negociada com o SINDEC. Eu estou tentando imaginar a situação fática... Eduardo, me parece assim que, até lendo o decreto aqui, se posso interromper, fica determinado o fechamento dos shoppings e centros comerciais, à exceção de farmácia, clínica de atendimento na área de saúde, supermercados, restaurantes, locais de alimentação. Então, me parece ter a possibilidade no meio termo em relação ao shopping center. Eu acho que não... Se está fechado, está fechado. Não tem como reduzir. Então, respondendo assim, em tese, desconsiderando essa questão do fechamento do shopping, é possível reduzir salário e reduzir proporcionalmente a jornada, desde que autorizado por uma negociação coletiva. Isso é possível. Nesse caso específico, se conjugar a pergunta à questão do shopping, não, porque o shopping necessariamente vai ter que estar fechado. Perfeito. Nova pergunta aqui. Posso me basear na resolução 591 sendo lojista de Canoas? Boa pergunta. Assim, a gente está aqui fazendo uma live para lojistas de Porto Alegre, mas nós não somos excludentes aos amigos de Canoas, então todo mundo aqui pode se beber dessa nossa conversa. A resolução, sim. Só que a resolução sozinha não basta. Então, porque eu tenho uma norma que é a resolução. E essa resolução diz que para que o contrato seja suspenso, eu tenho que ter uma convenção coletiva negociada entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. Então, é possível adotar a resolução? Sim, mas essa resolução sozinha não vai resolver. Eu vou ter que ir lá conversar com o meu sindicato representante, que é o Sindilose de Canoas, o sindicato de Canoas e o sindicato dos empregados do comércio de Canoas. Então, eles vão ter que fazer uma convenção parecida, similar, idêntica àquela que o Sindilose de Porto Alegre já fez. Eu acho que nesse sentido também, tem que ser associado ao sindicato para solicitar a suspensão do contrato? Tem que aderir ao programa, e para aderir ao programa tem que cumprir os requisitos, então sim. Então, e se recomenda, né? A associação... Só complementando, todas as empresas podem participar desse programa. O que vai mudar é as regras para uma e para outra para fazer adesão. Ou, digamos, uma empresa hoje que não é associada ao Sindilojas, nunca participou, não contribui com as contribuições, não paga as contribuições decorrentes da negociação coletiva, nem para o SINDEC, nem para o Sindilojas de Porto Alegre. Ela pode fazer adesão a esse programa, desde que ela esteja enquadrada nessas 4 categorias: MEI, empresa simples, empresa de pequeno porte, e pagando a taxa de R$300 até 5 empregados, R$600 acima de 5 empregados. Todas as demais empresas que não se enquadram nessas 4 faixas, elas vão ter que solicitar adesão, vão ter que solicitar a formalização do acordo coletivo de trabalho. A regra do acordo é que a empresa tem que estar em dia com as suas contribuições aqui no Sindilojis, para que esse acordo seja formalizado pelas entidades, que é um acordo que foi negociado na data base lá de novembro da categoria, e ela vai pagar uma taxa lá para o SINDEC, né, o Sindicato dos Trabalhadores, para que ele também assine esse acordo. E eu vou aproveitar aqui, aproveitar o gancho para dizer o seguinte: essa pergunta ela é bastante pertinente e ela me autoriza a fazer um comentário sobre a relevância e a importância dos sindicatos. A gente, nos últimos tempos, os sindicatos, seja patronal, seja de empregados, vem sofrendo ataques. Há uma ideia prevalente liberal no país em que os sindicatos não servem para nada, os sindicatos só atrapalham, os sindicatos não são valorizados, e aqui a gente tem um exemplo concreto da importância e da relevância das entidades sindicais no acolhimento das empresas, especialmente daquelas menores, micro e pequenas, que muitas vezes ficam desamparadas. No caso concreto, esse é o cenário.
um cenário de desamparo por parte do governo federal e as empresas estão sendo amparadas pelos sindilógios. Então, o momento mostra a relevância, a importância e quão as entidades sindicais são fundamentais para o empreendedorismo e para a manutenção dos empregos. Aqui eu falo nas duas, tanto do Sindlojas quanto do SINDEC. Tem mais uma pergunta nesse sentido aqui. Sou lojista colaborador do Sindlojas Porto Alegre, mas tenho loja em Canoas. Posso fazer a inscrição através do Sindlojas Porto Alegre? Não, nesse caso não vai poder. Por quê? O que significa? Essa categoria de sócio colaborador é uma categoria, porque o sindicato, é uma pergunta bem complexa, né? O sindicato ele tem uma série de prerrogativas. Ele tem prerrogativas legais. O que significa isso? São atividades legais, que a lei diz que o sindicato tem que fazer. E essa é a representação da categoria, via negociação coletiva. E há outras atividades que o sindicato pode fazer, como um prestador de serviço comum. Então, o sindicato, por exemplo, aqui o Sindlojas tem uma gama enorme de benefícios oferecidos aos seus associados. Plano de saúde, enfim, uma série de benefícios. O associado colaborador, ele usufrui desses benefícios, vamos dizer assim, não legais, não obrigatórios, os benefícios facultativos oferecidos pela entidade ao seu abrigo da convenção coletiva. Ele, mesmo sendo colaborador da entidade de Porto Alegre, ele continua sendo representado pelo Sindlojas de Canoas. Então ele precisa que o Sindlojas de Canoas faça uma negociação coletiva nos moldes da feita pelo Sindlojas de Porto Alegre. Mas aí fica a dica, o caminho já está dado. Então agora é importante que as empresas busquem o Sindicato Patronal de Canoas, que eu conheço, é um sindicato bem atuante, para que ele faça uma negociação coletiva exatamente como essa promovida aqui em Porto Alegre. Vamos ver aqui. E a possibilidade de licença remunerada, que poderiam virar férias depois, se a licença for maior que 30 dias? Essa é uma possibilidade legal que já está prevista no 130 da Constituição. Eu vi um juiz do trabalho comentar sobre ela. Eu acho que ela de novo, às vezes as perguntas vêm e a gente fica numa situação difícil, porque é tudo muito novo, a gente precisa de muito bom senso. Então eu procuro, na medida do possível, responder essas perguntas a partir do bom senso. O problema é que não vai resolver eu responder com bom senso, depois daqui a um ano essa questão for submetida à Justiça do Trabalho e o juiz que julgar ela não tem bom senso. Então, mas não vou fugir da resposta. Eu acho que sim, acho que é possível. A CLT autoriza a concessão de licença remunerada e ela diz que se a licença remunerada for igual ou superior a 30 dias, o empregado não mais terá direito às férias. A questão toda é que, depois do gozo dela, inicia um novo período aquisitivo. Então a empresa vai perder um gapzinho aí do período aquisitivo, mas é possível. Duas perguntas, uma que eu vou conjugar. Minha empresa é limitada, conseguimos aderir às cláusulas negociadas e também tenho 3 empresas. E é uma adesão por filial, acho que talvez eu tenha dito que eu tenha 3 CNPJs. Então, acho que são 2 perguntas. A questão da limitada e a questão das filiais. A limitada ela vai fazer solicitação para aderir ao acordo coletivo de trabalho, onde tem essas mesmas cláusulas prevendo. E quando ela faz a solicitação do acordo, como ela tem 3 CNPJs, geralmente o acordo ele vai sair no nome do CNPJ da matriz, então está abrangido as filiais também. Mas eu acho que nesse caso eu acho que não é só o CNPJ matriz, eu acho que são 3 CNPJs completamente diferentes. Aí vai precisar cada uma das empresas ver onde é que ela se enquadra. 3 empresas. Seja essa interpretação. Pergunta aqui, como conseguir a certidão negativa do SINDEC se o mesmo está fechado? Como conseguir a certidão negativa do SINDEC se está fechado? O SINDEC estaria fechado? Informação. As empresas elas podem fazer a solicitação no site do Sindlojas. E aí esse procedimento da certidão negativa do SINDEC, o próprio Sindlojas vai solicitar ao SINDEC. Então a empresa entra no site do Sindlojas, assina aquela declaração, preenche os dados da declaração, onde ela assume
que se enquadra nas regras da cláusula terceira do termo aditivo, encaminha isso via e-mail, via online para o Cindy-Lojas. O Cindy-Lojas vai receber e ele vai fazer essa solicitação ao SINDEC. Então, todo o trâmite vai se dar aqui dentro do Cindy-Lojas. A empresa não precisa se preocupar. A única coisa que ela tem que fazer é entrar no site do Cindy-Lojas, preencher a declaração e encaminhar para nós aqui. Mais uma pergunta. Pode ser aplicado aos trabalhadores que ainda não adquiriram direito às férias, que estão em período aquisitivo? Aquela pergunta, essa pergunta, em resumo, eu posso antecipar férias que não são devidas? Posso. Eu entendo que, em que pese a lei não autorize, eu acho que posso. A dúvida será se, hipoteticamente, o empregado, por exemplo, está um mês de trabalho. Um mês de trabalho não tem direito a férias. Ele teria, em tese, férias proporcionais, dividindo 30 por 12, e chegando a um período mínimo de férias. E esse período que ele gozou, vamos supor que ali, daqui a 4 meses, o contrato dele fica extinto. Esse gozo que ele teve a mais, posso compensar? Eu acho que essa vai ser uma questão bastante complexa, por isso que eu acho que, dada a situação atual, dada a necessidade, 2 princípios maiores. Primeiro, o princípio da precaução. O princípio da precaução é um princípio bastante utilizado em direito ambiental, que, em resumo, significa o seguinte: olha, na dúvida, não faça o que não deve. Então, como nesse caso não faça o que não deve, pratique o distanciamento social, na dúvida, faça tudo que estiver de acordo com o distanciamento social. Então, em função desse princípio, e em função do princípio da preservação de empregos, que a outra alternativa a isso seria a demissão, eu acho que sim. Mas, de novo, acho que essa é a última alternativa na fila de alternativas que a gente discutiu amplamente hoje. Últimas 2 aqui relacionadas à questão trabalhista. Se tem um funcionário que está no grupo de risco do coronavírus e acha que não deve trabalhar, o que posso fazer? Bom, assim, no âmbito de trabalho não tem muita essa questão de acho ou não acho. Ou o empregado está impossibilitado de trabalhar por uma doença atestada. Então, tem uma doença, eu atesto, eu tenho falta justificada, então ele fica 15 dias afastado. No retorno, ele pode retornar antes disso e volta ao contato normal, ou se supera esse prazo de 15 dias, ele é encaminhado ao INSS. Essa é a primeira hipótese. Mas não é uma suspeita. Ele está tossindo. Aí tem 2 situações. Uma, teve uma lei, das poucas medidas adotadas pelo governo federal, foi uma lei 13.769, eu acho, que ela dispõe sobre essa situação. E ela diz que cabe à autoridade sanitária colocar o empregado em isolamento ou quarentena. Isolamento é quando ele está doente, quarentena é quando há uma suspeita. Então, assim, e aí a lei diz que, colocado por uma autoridade competente em quarentena ou suspeição, essa falta é justificada. Então, se o empregado foi colocado em quarentena por um ato estatal da autoridade sanitária, enfim, aí isso é falta justificada. Se não, se for por um ato privado do empregador, aí fica naquela situação de bom senso. Qual é a primeira ideia? Ou afasta esse empregado, tenta colocar em trabalho remoto. Não dá para colocar em trabalho remoto. Tenta utilizar banco de horas. Não dá. Dá férias. Tenta afastar esse empregado. Agora, obrigação de afastar? Não tem. A gente preparou também, acho que depois, não sei se o senhor já disponibilizou, uma cartilha com algumas, está disponível no site, né? Com algumas, e essa é uma das perguntas que estão respondidas lá, que a gente vem respondendo bastante. Outra pergunta que também tem sido muito feita é: eu posso submeter os meus empregados ao controle de temperatura corporal? Pode. Acho que a gente tem 2 princípios sempre, o princípio da dignidade e da intimidade. Eu não posso exigir, grosso modo, eu não posso ficar exigindo que o empregado faça qualquer tipo de teste. Mas a gente não está, de novo, numa situação normal. A gente está numa situação excepcional. Então, para a preservação da coletividade, com base no princípio da precaução, nós entendemos que é possível submeter empregados ao controle de temperatura corporal. O ideal é que a gente faça isso
com aquele termômetro pistola, né? Hoje em dia, até o meu sócio, que é mais antigo, não conhecia esse tipo de termômetro, quem tem filho novo como eu sabe. Então, não há um contato direto epidérmico com quem é testado. Então, como se fosse um laserzinho. Esse é o melhor modelo. Ah, não tem? Pode, mas desde que seja bem higienizado, com bastante controle. Nas grandes empresas, isso deve ser feito através do SESMIT. Nas pequenas, com todo o cuidado possível, a gente entende que isso é plenamente possível. Mais uma aqui, então. Sem este programa aderido, posso fazer férias coletivas sem aviso? Tem prerrogativa legal que em força maior pode dar sem aviso? Não tem. E foi por isso que foi feita a convenção coletiva. Alguns sustentam que vale tudo. Aí é óbvio. Vamos dizer, pode. Quem vai definir ao fim e ao cabo, depois pode ou não, vai ser um juiz de trabalho se eventualmente uma questão como essa for levada ao judiciário. Alguns juízes que vão ter mais responsabilidade, outros não. O que a gente pode dizer, então é muito difícil dizer que cravar pode ou não. O que eu posso dizer é, quem fizer isso de acordo com a convenção coletiva vai estar muito mais seguro, vai estar muito mais evitando muito mais um passivo trabalhista do que aquele que fizer sem autorização por convenção coletiva. De sorte que nós recomendamos fortemente que seja feita a adesão ao programa de manutenção ao emprego. A partir de que momento desobriga-se o empregador de requerer a suspensão do trabalho? A pergunta deve ser, a partir de que momento eu desobrigo o pagamento de salário? A partir do momento em que eu formalizei os documentos de suspensão do contrato de trabalho lá na Superintendência Regional do Trabalho. Então, juntei os documentos, tem um protocolo da documentação requerida e apresentada no Ministério do Trabalho, posso considerar suspenso o contrato de trabalho a partir daquele momento. E aí, o ideal é que automaticamente, no mesmo momento, o empregado vá lá e apresente os documentos para que faça o requerimento ao benefício. E aí a gente vai torcer para que todo mundo receba a Bolsa Qualificação. Aqui lembrando uma questão, o Ministério do Trabalho e Emprego, todos os protocolos agora são online, então a empresa vai protocolar esse pedido direto do seu computador. No Ministério, né? Porque não existe mais a Secretaria. É a Secretaria Especial do Trabalho. Posso colocar em banco de horas os 30 dias de decreto? Pode, olha, colocar em banco de horas, eu posso colocar quanto eu quiser o banco de horas. O problema não é da folga, o problema é depois, o problema é como é que eu vou fazer para compensar a folga que eu dei. Quanto mais folga eu der, mais difícil vai ser a possibilidade de eu compensar, porque eu tenho um limite. Eu também não posso exigir que o camarada vá trabalhar 24 horas depois para compensar por dia. Ele vai poder trabalhar 2 horas extraordinárias no máximo no futuro para compensar. Então vamos supor que ele trabalhe 2 horas extras numa semana, vai dar algo em torno de 10 horas semanalmente para compensar. Então dá. Deixa eu ver, o advogado é meio ruim mais ou menos de matemática, mas em 30 dias são 220 horas. Então, eu vou ter, se eu suspender ou botar no banco 220 horas, eu vou ter que, imaginando que eu vou compensar 2 horas, 220 são, fazer 220 dividido por 2, 120 dias. A pergunta aqui então é, dar férias... Eu vou ter 120 dias para compensar aqui. Pergunta é boa aqui, ó. Dar férias então é uma furada? Ó pra ti, né? É que não tá para quem está perguntando, claro, ótimo. Como é que é? Dar férias então é uma furada? Não. Eu acho, vamos lá, então, me metendo aí na gestão das empresas, né? Acho que cada um deve gerir e adotar as opções, tem um tabuleiro de opções, cada um deve adotar aquela que melhor se adequa. Eu acho que, por exemplo, para a loja de shopping, acho que a melhor alternativa é a suspensão do contrato. Vendo o que eu estou ouvindo, dificuldade de fluxo de caixa e tal, acho que é a melhor opção. Para a loja de rua, que vai ter, provavelmente vai ter diminuição de fluxo de pessoas, por via de consequência, diminuição de aquisição de bens, diminuição da atividade produtiva. Bom, eu faria um banco de horas. Dar férias é a terceira opção. Não é furada, acho que dá para dar, mas dentre o tabuleiro de opções, eu usaria as outras duas. Então aqui outra.
Devido à alteração na cláusula 20 da CT, estamos no aguardo do Ministério da Economia para a formalização da assinatura do acordo. Pergunto se essa situação dá direito à adesão ao programa de suspensão. O termo aditivo à convenção coletiva, ele foi... Tá, deixa eu lembrar a pergunta. Tá. Isso é uma pergunta de quem tem o acordo coletivo formalizado. Todos os acordos coletivos formalizados que não foram registrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, eles estão sendo refeitos. Quando agora estamos refazendo esses acordos, a gente já está incluindo as cláusulas do programa Proemprego, tá? Protocolado esse acordo coletivo, conta 3 dias ele já passa a ter validade, independentemente da homologação ou não do Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito. Aqui a questão do lucro real também. Pergunta: empresas do lucro real que possuem matriz em outro estado e filiais aqui nos shoppings com faturamento acima de 10 milhões por mês poderão aderir ao termo aditivo? No fundo, eles não vão fazer adesão ao termo aditivo, eles têm que solicitar a formalização do acordo coletivo de trabalho, porque elas se enquadram na outra categoria. O termo aditivo à convenção coletiva principal é só para as empresas, para a categoria das 4 empresas, que é microempresas, empresas de pequeno porte, simples e microempreendedores individuais. Todas as demais empresas vão para o acordo coletivo, onde tem as mesmas regras. Então, a questão das taxas de R$300, R$600 aqui. São taxas para quem não é associado ao Sindlojas? Quanto a essa questão das taxas, o Sindlojas está ali estudando com a sua diretoria a possibilidade de isentar do pagamento de empresas associadas, por ser empresas que já estão aqui presentes, contribuem com o sindicato e participam de todo o sistema. Então, a parte dos Sindlojas ficaria dispensada. E tem que verificar lá no SINDEC se o SINDEC também suspenderia o pagamento. Então, se os trabalhadores das empresas são trabalhadores que contribuem e participam do seu sindicato, provavelmente o SINDEC também vai isentar do pagamento. Do contrário, só ficaria isento do pagamento aqui no Sindlojas. Temos aqui, não param de chegar perguntas, Eduardo, então a gente vai ter que, eu acho, encerrar, mas tem uma que eu achei interessante aqui, até a sugestão marketing, né? Por favor, deixe a live salvo. Isso eu ia dizer isso porque até um pedido meu, sabe por quê? Hoje, sinceramente, a gente tem um atendimento por telefone de lojistas diariamente. Hoje a gente bateu um recorde, eu nunca recebi tanta ligação como hoje. Foram mais de 60 ligações. Teve momentos que eu estava falando no celular, porque meu celular também já foi disponibilizado, enfim, acho que a gente vive uma situação de guerra, tem que todo mundo dar a sua parte, então teve momentos que eu estava no celular uma hora com o telefone do escritório no outro e o telefone do Sindlojas no outro. Então, é importante e acho que serve aquela recomendação do supermercado, tá? Se ficar todo mundo pensando só em si, eu tenho que atender a todo mundo. Então, se todo mundo quiser falar comigo toda hora, vai dificultar que eu consiga falar com todo mundo. Então, a recomendação é que todo mundo seja solidário e acontece muito, eu vou fazer aí já um pedido para os lojistas. Me liga e não sabe nem o que vai perguntar. Então, assim, o que fica como sugestão? Primeiro, analisa, leia a convenção, se possível, ouça essa live, veja bem quais são as suas dúvidas, porque a gente ali no escritório, a gente está atendendo todo mundo, está tentando oferecer esse serviço, que é um serviço extremamente necessário, mas a gente está tentando sanar várias dúvidas e às vezes vem dúvidas de pessoas que sequer leram o termo aditivo. Então, primeiro, leiam o termo aditivo, na eventual dúvida depois, e acho que tem, porque é um texto normativo, um texto jurídico, não tem como a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, uma linguagem mais informal, né? Mas, na medida do possível, procurem ser objetivos nas perguntas e se informem bastante com as informações do termo aditivo e disponíveis no site. E aí também fica o meu pedido que essa live fique disponibilizada, e já estou vendo o sinal aqui que vai ser, para que a gente possa divulgar para todos os nossos associados. Só vou complementar aqui, empresas associadas ao Sindlojas vão pagar metade da taxa somente. Então, se é R$300, vão pagar 150, se é 600, vão pagar 300. E realmente agora a última pergunta para vocês. E se o funcionário não quiser a suspensão do contrato? Pois é. Se o funcionário não quiser, deixa eu lembrar da convenção, essa pergunta me pegou de surpresa, eu não lembro. Se não me engano, eu preciso ter a aquiescência do empregado.
Assim, é uma pergunta um pouco complicada, né? Porque, de fato, eu preciso ter a anuência do empregado para suspender o contrato de trabalho. É complicado a gente falar isso numa live, mas, assim, há algumas alternativas. A gente, volto a dizer, a gente está vivendo um momento ímpar, um momento sui generis, que a gente nunca viveu. Todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício. Então, de fato, eu recebi algumas... Esse dia me ligou um empregado dizendo, mas o que vai acontecer? Eu sou aposentado, não posso receber os dois. Bom, senhora, tem gente que não vai receber nada. Tem empresário que não vai ter como pagar o salário e não vai ter como receber nenhum real de lucro. Então, todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício. Então, a recomendação para esse empregado é que adira, porque qual é a outra alternativa? Não gosto de falar aqui, mas qual é a outra alternativa se a gente não adotar as medidas previstas nessa convenção? A convenção prevê medidas de proteção ao emprego. Então, aquele que não aderir voluntariamente às medidas de proteção ao emprego vai ficar submetido ao desemprego. Obviamente, é uma consequência natural, lógica dessa situação. Várias perguntas aqui, Eduardo, relacionadas ao direito de trabalho. Eu acho que são pessoas que ingressaram após o início, então elas já foram respondidas. Então, por isso que é importante retomar, né, a live e assistir depois. E notei que várias perguntas já foram respondidas, então seria importante. Eu queria deixar aqui, já na minha finalização, dar os parabéns ao nosso mediador aqui, que tem cara de jornalista já, parece o Daniel Escola ali. Muito obrigado. Então, uma honra poder mediar aqui. Realmente o tema é muito novo, né? E estamos vivendo realmente uma época extraordinária. E a minha participação aqui agora vai ser sobre os contratos civis e também contratos comerciais, pessoal. E o Brasil, a legislação brasileira, ela nunca esteve preparada para períodos de guerra, né? Então, vindo para cá, estava ouvindo a coletiva do governo federal e o ministro responsável pela coordenação do apoio, enfim, das questões relacionadas ao coronavírus, disse, pessoal, nós estamos considerando isso período de guerra. Então, realmente, é um país que não está acostumado à guerra, né? E talvez não possa nem ser assemelhada à guerra, o que nós estamos vivendo, porque em períodos de guerra as fronteiras não estavam fechadas em muitos países, né? Nem a Europa fechou fronteiras muitas vezes nas guerras. Então, levando isso para o direito, né, e os nossos contratos, que isso tem a ver, talvez as respostas que os lojistas queiram hoje, nós não tenhamos, a legislação não tem, os juízes não decidiram até então. Tá? Então, trazendo um pouquinho para o que foi decretado na noite de ontem, perto da meia-noite, pelo prefeito municipal, o decreto 20.505 e o 20.506, são legislações totalmente excepcionais que talvez na história de Porto Alegre nunca tenhamos vivido, né? A questão do fechamento de shopping centers e centros comerciais é uma novidade absoluta, né? Tá vendo que o Distrito Federal agora editou um decreto semelhante. Então Porto Alegre realmente está fazendo medidas de contenção aqui do coronavírus, prevendo assim um futuro próximo muito preocupante, né? Tá? Então tentaremos colocar os decretos na página do Sindlojas, à disposição dos lojistas. É bem importante a leitura, tá? São 2 decretos principalmente. O 20.505 ele fala da decretação da situação de emergência e estabeleceu regras para a abertura de restaurantes, bares, casas noturnas e outros, tá? Em relação aos restaurantes, basicamente é a forma de higienização e também qual a capacidade que pode ser permitida de abertura. Então, o decreto está permitido a lotação não excedente a 50% da capacidade máxima do PPCI, tá? É importante ao lojista que tenha esses setores aqui a leitura do decreto, que vai estar, repito, aqui no site do Sindlojas em instantes, né? E trazendo também, como é um período excepcional, Eduardo e doutora Lúcia, estava olhando aqui o Guaíba, aqui, ó, tem um artigo que menciona que fica vedado o trânsito de embarcações no limite de Porto Alegre. É um período realmente excepcional, então encontrar respostas fáceis a uma situação que é tão complexa, talvez não consigamos, né? Tá? Então é importante que os lojistas vejam também como um momento excepcional, né? Vamos tentar aqui responder algumas questões relacionadas principalmente aos shoppings, né? Acho que as dúvidas são muito baseadas nisso.
Mas como o Eduardo antecipou, que o que nós estamos vivendo em termos jurídicos é um conceito de força maior. O que é o força maior? A lei não estabelece um conceito, o Código Civil não estabelece um conceito do que seria a força maior, mas é aquele evento que nenhuma das partes contratantes contribuiu e torne a execução do contrato impossível, naquele momento. A lei de locações mesmo, ela estabelece algumas regras, e um dos deveres do locador, no caso do shopping center, é o empreendedor, é o shopping center em si, é permitir ao locatário a utilização do shopping, da loja pelo lojista. Me parece que no momento que haja um decreto fechando o shopping center, essa locação do lojista ela passa a estar suspensa. E aí até eu utilizo aqui, na lei de locações não há possibilidade de suspensão no contrato de locação. Então a nossa interpretação tem que ser também excepcional diante de uma circunstância excepcional. Na minha ótica, o contrato de locação dos shopping centers ele passou a estar suspenso desde a noite do dia 17 de março. Talvez a discussão exista em relação à taxa condominial, que é a manutenção da segurança, por exemplo. Evidentemente que a despesa do shopping não vai ser a mesma no período normal, mas algumas contribuições o lojista vai ter que arcar para a manutenção do shopping. Por evidente que o serviço de limpeza não vai ser o mesmo no dia normal. Mas então, trazendo para o dia a dia, assim, me parece que o contrato de locações desses estabelecimentos, não só shopping, previstos no decreto da Prefeitura Municipal do ano passado, são contratos aí que, embora a lei não estabeleça, eu interpreto como uma suspensão temporária do contrato de locação. E o que leva a ter uma consequência que é a possibilidade da cobrança do aluguel. Isso são perguntas aqui que eu vi que já surgiram aqui antes de eu iniciar mesmo. E como é que fica a questão da locação? Então, momentos excepcionais, a nossa interpretação vai ser também por medidas excepcionais. Discussões sobre multas contratuais, eventuais descumprimentos, como o Eduardo falou, isso a gente vai deixar para uma interpretação do judiciário quantos anos daqui até fixar. Situação semelhante de força maior tivemos aqui em período recente no Brasil, falando em direito comercial, somente que eu me recordo agora, em 1999, talvez o Peixoto possa me ajudar, quando o dólar teve aquela subida repentina, era um momento que havia uma estabilidade na moeda e do dia para a noite realmente o dólar triplicou, quadruplicou de valor. E qual foi a interpretação depois de 5, 6, 10 anos pelo STJ? O STJ disse, olha, não é bem uma força maior porque a moeda ela tem essa imprevisibilidade. Mas já vamos entender que desde 1994, quando houve a edição do Plano Real, a moeda estava relativamente estabilizada, um aumento da taxa pode ser interpretado como um fator alheio à vontade das partes. Mas nós vamos rachar no meio esse prejuízo. Então não é nem 5, nem 1,50. Nós vamos botar no meio aqui para 3, por exemplo. Então foi a única abordagem assim, de tribunais brasileiros a aplicar a força maior. Interpretando o que hoje? Se essa subida do dólar for interpretada como uma possível força maior, me parece muito claro que a circunstância que estamos vivendo agora, totalmente excepcional, é uma configuração clara de força maior. E isso remontando lá os nossos cursos de Direito, talvez o exemplo maior que nossos professores nos davam lá no primeiro, segundo, terceiro semestre de Direito Civil, de obrigações, era a pandemia. A gente achou que fosse só livros que nós fôssemos vivenciar questões relacionadas ao que nós estamos vivendo hoje. Então, me parece assim, e trazendo também para contratos do dia a dia dos lojistas, essa questão da força maior, ela também acarreta consequências nos contratos do dia a dia, com seus fornecedores, com seus clientes. Não vamos achar que os contratos também com as obrigações contraídas antes da ocorrência da pandemia vão ser simplesmente extintas. Eu entendo que não. O que a força maior atrai para os contratos são as consequências, eventualmente, das perdas e danos. O que seria? O contrato que eu deixei de cumprir teria uma penalidade pelo descumprimento. Com a força maior evita que essa penalidade seja cobrada. Mas a obrigação em si que eu assumi no contrato é devida. Talvez possa ser postergada ou suspensa ao final desse período que esperamos que possa ser o mais breve possível. Mas a força maior, ela está claramente configurada para mim aqui nos contratos comerciais e o dia a dia vai permitir que nós tenhamos qual é a posição que os empreendedores de shopping vão adotar. Então, nós não temos nem 24 horas de edição do decreto. Evidentemente, nós não temos nenhuma posição oficial relacionada aos empreendedores para saber se eles vão interpretar como eu aqui, realmente pensando alto, e até a expressão da suspensão do contrato de trabalho eu pensei aqui, e uma suspensão do contrato de locação em shopping.
Então, muitas perguntas foram nesse sentido aqui, perguntando, mas meu contrato de locação, eu vou ter que pagar, o boleto vence, vai chegar, não vai chegar, o que eu vou fazer quando chegar? Então, nossa sugestão aqui, o Cindy Lojas, é de que aguardemos qual é a posição oficial dos empreendimentos, né, para depois a gente, se for necessário, marcar uma nova live, porque o que existia ontem, esse horário já não existe hoje, talvez amanhã nós tenhamos já um decreto ampliando a restrição ao comércio varejista de rua também, né? Então, já respondendo uma das perguntas aqui, um lojista de shopping se sentindo, dizendo, olha, eu faço a minha parte e fecho a minha loja, mas e o lojista de rua? Ele não tem o dever também de evitar a propagação do vírus, né? Então, e aqui nós confiamos plenamente nos órgãos de saúde, então acreditamos que se os órgãos permitem com restrições a abertura, eles estão, sim, evitando a propagação, mas também há serviços indispensáveis à sociedade que devem ser prestados, né? Farmácias devem permanecer abertas, restaurantes precisam, o pessoal precisa se alimentar, supermercados, né? Então precisam também sobreviver e as pessoas precisam fazer suas compras. Então nós acreditamos que os órgãos de saúde são competentes, estão editando as normas de forma rápida. Então, o comércio de rua, eu acredito, né, minha opinião, que em breve terá aqui um regulamento específico, não sei se fechamento integral, talvez algumas restrições relacionadas a horários ou acesso do público em geral. Então, basicamente, a visão geral assim sobre os decretos que estarão à disposição no site Cindy Lojas, eu estou expondo aqui. Talvez possamos ver algumas perguntas específicas de direito trabalhista. Tá? Outras alternativas, né, a locações, aí não só falando de shopping center, né, a lei de locações ela permite também a revisão do aluguel mediante a modificação do mercado ou do local onde está estabelecido o imóvel, né? Então, tirando todas essas questões relacionadas à força maior, a um decreto que determinou a suspensão das atividades no shopping center, então hoje me parece claro que as lojas podem abrir, né? Aquela questão, posso deixar 2 horas meu funcionário administrativo trabalhando lá, me parece que esse acesso não é permitido, né? E achar que não tem consequência também a praça de alimentação do shopping, vai ser muito reduzido o tráfego de pessoas, né? Então, levando essa questão... Não só, e também a gente tem que ver que há um regulamento federal sobre eventuais descumprimentos, há leis editadas para a prevenção da propagação do coronavírus. Tem que ver como vai ser interpretado isso, porque daqui a pouco alguma autoridade federal diz, opa, o descumprimento dessa lei municipal que visava proteger é uma violação indireta a essa lei federal e a previsão, inclusive o ministro Sérgio Moro disse que há previsão criminal, então tem que tomar muito cuidado. Essa lei federal que fala sobre a quarentena e o isolamento, ela obrigatoriamente tem que ser observada, sob pena de consequências cíveis, inclusive criminais. E trazendo assim a excepcionalidade do momento, né? Estava vindo para cá e estava ouvindo a coletiva, o ministro da Justiça, ele dizendo que o governo precisa preservar o caixa de muitas empresas, né, que são indispensáveis à infraestrutura do país, e estava se referindo diretamente às companhias aéreas, né? E aí a gente tem aquela clássica percepção do Código de Defesa do consumidor ter direito a, no caso da companhia aérea não estar prestando o serviço, a ter o seu valor reembolsado, né? E o governo, através do seu ministro da Justiça, então, isso questão de 1 hora atrás, disse, olha, nós vamos mitigar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma lei de 1990, para que as companhias aéreas não tenham que reembolsar em dinheiro por um período enquanto perdurar essa crise. Então, realmente assim, então, aquelas respostas talvez que estão querendo, a gente não consiga dar. Quem imaginou que o ministro da Justiça, que tem o secretário do Consumidor vinculado e também preza pela aplicação da legislação consumerista, iria dizer, olha, nós não vamos aplicar uma lei federal para que as empresas, as companhias aéreas não quebrem num curto espaço de tempo. Qual é o justificativo que ele deu? Porque se a crise vai passar, e vai passar, nós torcemos que seja o mais breve possível, que se essas empresas quebrar ou as rotas não conseguirem ser restabelecidas, quem vai pagar mais por taxas aéreas depois? Somos nós mesmos. Tá? Então, o momento ele é realmente peculiar
E a interpretação jurídica das normas, ela não basta mais para que a gente possa dar respostas prontas, né? Então, o dia a dia vai mostrar como devemos nos portar, né? E por isso que eu acho que o que nós temos hoje de respostas, talvez amanhã nós temos de forma diferente, né? E na sexta-feira sejam outras. Mas o que nós temos hoje é decretos de restrição de abertura de lojas, né? Que tem consequências no mundo jurídico, né? Nosso entendimento é de que há suspensão do contrato de locação desses locais onde foi impedido a locação. E aí surge a pergunta, mas Pablo, qual é a culpa do shopping nisso, né? Evidentemente que não há culpa do shopping, mas no direito brasileiro, o direito comercial brasileiro adotou a teoria da responsabilidade do empresário. Quer dizer o quê? Quem está buscando empreender e o seu lucro ali, passa a ter o risco do negócio também, né? Não é do lojista que locou o imóvel o seu risco, né? Então, me parece claro que esse decreto aí, ele torna jurídica essa questão da força maior e a suspensão do contrato de locação. Vamos aguardar qual é a posição definitiva dos empreendimentos, né? Eu acredito que devem estar buscando também respostas para o dia a dia, e assim que tiver, o Sindlógico também vai se posicionar. A gente pode até marcar uma nova live para responder. Aqui tem uma pergunta, agora eu vou fazer um papel de mediador. Zabá. A Mayra Camboim está perguntando: o locador do imóvel diz que não somos obrigados a fechar, mas fica sob responsabilidade do lojista qualquer multa, mas não mencionou qualquer possibilidade de suspensão do contrato de aluguel. Como eu mencionei, a suspensão de contrato de aluguel nem existe na lei, né? Então, a gente está interpretando assim a situação de forma excepcional. Nesse caso, me parece que ela está com uma loja em rua, né? E não é uma loja de shopping center. Não, não é uma loja de shopping center. Então, interpretando que seja uma loja de rua e que não há nenhuma restrição, não seja daquelas categorias, restaurantes, enfim, que tenham restrições à abertura ao público, a lei e a aplicação da lei vai ser, por enquanto, relacionada ao que os órgãos de saúde entendem. E eles entendem que pode permanecer aberta, então me parece que o locador, neste caso, realmente pode exigir o contrato de locação da forma como foi assinado, né? Tem uma dúvida que até não está por aqui, mas suscitaram hoje por telefone, a questão dos contratos de franquia. Como fica essa situação? Contratos de franquia. Bom, como eu mencionei, assim, a força maior é uma excepcionalidade que visa afastar obrigações decorrentes de um evento extraordinário que não tenha nenhuma concorrência das partes, nenhuma das duas partes tenha causado, né? É o caso, né? Me parece que os contratos de franquia, eles estabelecem pagamentos de royalties, né? Eu imagino que seja esse o questionamento, né, Eduardo? Então, tem que ser ponderado, né? Se os royalties estão vinculados ao faturamento da empresa e à suspensão do contrato de locação mediante uma edição de um decreto municipal de restrição à abertura das lojas, me parece que o argumento que se utiliza tanto para a suspensão do contrato de locação também pode ser utilizado. Mas, evidentemente, que cada contrato tem que ser analisado de forma individual, né? Então, até porque, como eu disse, força maior é um conceito jurídico que não está previsto na legislação. Então, inúmeros contratos prevêem qual é o conceito de força maior para aquele negócio, para aquele empreendimento. Então, mas de forma ampla e genérica, a aplicação da teoria da força maior em relação a contrato de franquia, ao pagamento de royalties de uma atividade suspensa, me parece a mesma em relação à locação do shopping. Tem outra pergunta aqui. Loja em galeria, no centro, vai ser enquadrada na restrição do decreto? Sim, o decreto menciona shopping centers e centros centros comerciais. Aqui até eu vou ler o artigo 1º do decreto. Ele menciona, o 20.506 do decreto. Fica determinado o fechamento dos shopping centers e centros comerciais. Então, galerias de rua, com certeza, isso também está abarcado por essa lei. Bom, acredito que talvez dúvidas surjam. Nossa ideia também é preparar uma cartilha que possa ser disponibilizada no site do Sindlojas com as principais perguntas, né? E talvez seja editado novas normas e a gente vai tentar atualizar ela, e amanhã eu acho que estará postada no site. E dúvidas no dia a dia, assim como o Eduardo mencionou, questões trabalhistas, né? Aumentaram bastante. Nós também temos lá o plantão e a disposição do escritório para que possa suprir qualquer dúvida que os lojistas tenham relacionados aos contratos e questões relacionadas às locações também. Então fiquem bem à vontade, os telefones estão todos no site das assessorias jurídicas para nos contatar.
E torçamos, né? Que seja o mais breve possível esse momento extraordinário que estamos passando. Tomara. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde.